Oi, pessoal, aqui é o Paulo Marcotti. Vamos falar sobre um banco de dados que tem bastante registros aqui, o Sakila, tá? A gente vai falar sobre ele em alguns pedaços. Em particular, agora, vamos fazer uma modelagem roll-up. Então, tem algumas dimensões importantes. No caso, as cidades, tá? As cidades da tabela City. Então, vamos criar uma tabela DIM City, de dimensão, tá? E todos os registros que forem novos nessa tabela City tinham que migrar para lá. Como que eu vou montar isso para vocês? Eu vou utilizar o MySQL Workbench, tá? Na nossa base de dados, base Marcotte, tá? E a gente vai utilizar essa base. A senha vocês têm. Eu vou mandar esse arquivo para vocês em seguida, tá? Então, a gente precisa ter esse arquivo aqui. A gente precisa ter a nossa base de dados, base Marcotte. Vou dar um uso de base Marcotte. Perfeito, Ctrl Enter. Vou precisar de uma tabela, criar uma tabela que seja parecida com a City, tá? Com as colunas da tabela City, cidades. O ID, certo? O nome da cidade e o código do país, uma chave estrangeira. O last update, a última atualização, não vamos precisar. Se ela existir, vamos dar um drop table. Ctrl Enter, tá? Não existe. Vamos criar essa tabela com esse comando aqui, com esses campos, tá? Com o mesmo tipo que a tabela City do banco de dados normal, ou OLTP, Online Transaction Process, esse banco de dados. Vou usar o mesmo formato. Number 22, na verdade, eu vou utilizar como small int, primary key, tá? Legal. Vou Ctrl Enter, comandar esse comando, pronto, já criou. Essa tabela está vazia, a DIM City é a dimensão da cidade. Daqui a pouco eu mostro um desenho do que a gente está começando da tabela dentro da modelagem rollup. Se existisse a procedure DIM City, estou usando o mesmo nome da tabela com o mesmo nome da procedure. Tudo bem, não tem problema, ele não faz confusão. Pronto, não existe ainda. Eu dei um drop procedure, não existia. Como precisa ter ponto e vírgula no meio da procedure, eu vou mudar o delimitador para barra barra, fazendo com que o comando seja todos esses comandos aqui, porque eu podia ter vários comandos dentro da procedure, tá? Pelo menos eu vou ter um com ponto e vírgula. E vou finalizar aqui, tá? E depois eu tenho que voltar com o delimitador igual delimitador ponto e vírgula, tá? Então, esses comandos eu vou executar. Vou selecionar até aqui e vou clicar nesse raio com cursorzinho, tá? Executa o que você está selecionado. Pronto, executou, criou o DIM City. Vamos entender um pouquinho rápido. Eu estou inserindo na tabela de dimensão, chamada DIM City, o que existe na tabela City, de novo, o que existe na tabela City que não existe na DIM City ainda. Então, todo dia de madrugada, eu rodo esse comando, essa procedure, e ele cria no Data Warehouse as novas cidades. É para isso, tá? Por enquanto eu tenho todas essas cidades aqui, tá? Se eu for aqui selecionar o Count, tenho 600 cidades. E para eu criar no DIM City, que está vazia, não tem nada no DIM City, né? Eu vou fazer o comando call. Call, DIM City, abre parênteses, fecha parênteses. Precisa do parênteses, tá? Precisa do parênteses aqui e precisa do parênteses aqui também, tá? Mesmo que não tenha parâmetro. E um beguinho end para delimitar os comandos da Store Procedure. Legal, eu vou mandar executar com esse comando aqui. Call DIM City. Pronto, ele criou. Tanto que agora, se eu der um comando conte quantos registros tem na DIM City, 600, igual a City.
Qualquer coisa que eu inserir na CIT, amanhã, no LTP, venho e só executo esse comando e ele vai inserir o que ainda não existia. Truncate Table é um comando interessante, porque não mexe nada na estrutura, só esvazia a estrutura. Vou esvaziar os registros, a estrutura mantém. Zerei, não tem registro nenhum. Se eu executar, não tem registro nenhum. E eu vou executar call de incite. Não deu comando, Ctrl Enter, pronto. Ele fez aqui 600 registros. Ah, eu dei de novo, a segunda vez, não teve registro nenhum, porque não tem nenhum registro novo. Bom, por enquanto eu vou ficar por aqui. Fiz uma dimensão. Vamos ver em seguida como fica a modelagem Rollup e mais uma dimensão que a gente vai fazer, tá bom? Até mais. Paulo Marcotti aqui no Tópicos Avançados de Banco de Dados com Data Warehouse.